Glória a Deus. Amados, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus porque você está aqui. Deixa eu me apresentar, se você não me conhece, eu sou Fabrício. Oi, Fabrício. Vocês são terríveis, não perdoam, glória a Deus. Sou pastor aqui na casa, co-pastor, ajudando o pastor Sal, pastor André Marques, pastora Karen e os demais pastores aí da casa. Sou pai de 4 meninas. Se você é aqui da casa já sabe que eu sempre falo isso, e eu sempre falo e sempre vou falar. Eu tenho um pacto com o Senhor, que é sempre falar sobre a minha família. Eu falei: o Senhor me deu 4, então eu vou falar toda vez. Porque na verdade minha família é um sonho realizado. Eu glorifico ao Senhor sempre que vou pregar, porque é uma maneira de eu testemunhar mesmo que a minha família é um sonho realizado. Quando eu era pequeno eu sonhava em ter a família que eu tenho. Eu sonhava em poder sentar à mesa, tomar um café, almoçar com elas. Tudo mulher, Essa parte eu não tinha sonhado assim, mas mas é uma benção, eu amo elas. Nem vou falar que uma delas está aqui, que senão depois elas ficam me... Mas quero mandar um beijo para todas as minhas filhas. Glória a Deus. Amados, eu quero compartilhar uma palavra com você rapidamente. Pastor, quando fala rapidamente, esse rapidamente é muito relativo. Mas vamos pensar sobre essa palavra. Quero agradecer a presença de uma grande amiga e seu amado esposo que aqui estão. Vou falar o nome para não envergonhá-los, Geise e Ronaldo. Mas é muito bom ver vocês aqui, viu, Geise e Ronaldo? Glória a Deus pela vida de vocês, amo muito vocês. E amo todos vocês, Amados, vamos ler comigo lá o livro de Juízes, capítulo 7. Vá para Juízes, capítulo 7. Nós vamos começar lendo o verso 9. Hoje nós vamos no modo roots. Trouxe aqui a minha Bíblia de papel aqui, trouxe uma canetinha, e nós vamos lendo e estudando e tirando lições que o Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações nessa noite. Rapaz, você viu o sonho, Luiz? E o menino não queria dar o danoninho pro pai. Como isso acontece com a gente, Rapaz, os vídeos do Luiz com o Josué... É Josué? Falei certo? Falei certo, Os vídeos do Luiz com o Josué, que é o filhinho dele, é uma ministração. Toda vez que eu vejo, parece que Deus está falando: é você ali, olha o Josué ali, Outro dia ele fez um vídeo lá, ele explicando para o filho querendo fazer do jeito dele. Não, hoje mesmo acho que eu vi que ele estava terminando um móvel. Era um móvel que você estava fazendo. Aí ele falou assim: Josué, você não pode fazer agora, tem que esperar eu terminar. E ele lá já ia com o martelo. Eu falei: meu Deus, sou eu, velho. Já quer resolver logo do jeito da gente, É uma benção, que bom. Segue o Luiz Argatti no Instagram lá depois, para você receber essas ministrações também, em nome de Jesus. Amado, vamos lá então. Capítulo 7, verso 9, diz o seguinte. Vou até ir grifando aqui para mim junto com você. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu consagro esse momento ao Senhor. Peço que o Senhor esteja ministrando os nossos corações. O Senhor conhece cada coração aqui, o Senhor conhece cada história, e o Senhor é quem sabe o alimento que essas pessoas precisam. Então, em nome de Jesus, que eu só seja um instrumento, uma torneira velha, Senhor, mas que possa fluir de mim águas vivas que vêm de Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus eu repreendo o ladrão da semente, aquele que veio para distrair. Em nome de Jesus, caia por terra agora, e que o Senhor esteja falando conosco aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós temos vivido dias de guerra, num contexto geral e também num contexto às vezes mais local. Se você for ver uma matéria de jornal, você vai ver que existem guerras acontecendo no mundo.
E quer você queira, quer não, todos nós em algum momento enfrentaremos guerra. Todos nós passaremos. Rapaz, eu estou escutando a música do Bob Esponja. Onde que é isso? Teu celular está tocando, cara. Deixa eu atender aqui, peraí, cadê? Aonde? Onde que está? Ah, é alarme, sacanagem. Aí é. Musiquinha do Bob Esponja, eu falei, eita. Então todos nós em algum momento passamos por guerras. Cara, invariavelmente, não adianta você achar que, não, virei crente agora, não vou passar por guerra. Não, vai passar por guerra sim, agora que vai passar mesmo. Então a questão não é a guerra, a questão é como enfrentamos a guerra. A questão é como nos comportamos em meio à guerra. E por isso, eu coloquei como tema dessa mensagem, histórias de guerra, nunca foi sobre nós. Um dia desejo fazer uma série só histórias de guerra, e aí esse episódio vai se chamar Nunca Foi Sobre Nós. A guerra geralmente se dá porque há duas perspectivas diferentes, porque alguém pensa de um jeito, alguém pensa de outro. Não foi possível chegar a uma conclusão pacífica, e aí se levanta em prol de conseguir ganhar a razão, ganhar a discussão, vamos assim dizer. Mas nessa época bíblica em que nós estamos falando, a guerra muitas vezes era uma questão de sobrevivência, porque havia alguns povos que viviam de saquear outros povos, e um desses povos eram os midianitas e amalequitas. Então quando alguém cruzar com você no trânsito, você fechar alguém e essa pessoa falar amalequita, ela não está te elogiando. Provavelmente ela é uma cristã e está evitando de falar palavrão. Nesse estágio em que nós estamos lendo aqui, para que a gente possa entender, me permita fazer um pano de fundo. O que está acontecendo aqui é que Israel está vivendo um período que chamamos de Juízes. Um livro bastante complicadinho, porque é um sobe e desce. Ora os caras estão bons, ora os caras estão ruins, ora os caras estão bons, ora os caras estão ruins. Se conhece alguém assim, não olhe, porque às vezes a gente mesmo passa por situações assim. E se você for estudar o livro de Juízes, você vai perceber que quando o povo está bem, eles começam a esquecer do Senhor, começam a achar que foi no braço deles, que eles podem, e aí Deus precisa falar assim, então vamos deixar. E aí a gente começa a se lascar todo. E o que acontece com a gente quando a gente se lasca? Quando a gente é cristão, conhece Jesus, a hora que a gente começa a se lascar, a gente liga o radar, liga a anteninha e fala, opa, tem alguma coisa errada, preciso voltar para a igreja. Meu Deus, faz tempo que eu não vou para a igreja, né? Se você já aceitou Jesus, sabe do que eu estou falando. Não dá nem para você desviar, você não fica em paz desviado. Você está desviado, vai fazer as coisas erradas com a cabeça pensando assim, se Jesus voltar, eu estou lascado se Jesus voltar agora. Não é assim? Juízes era um período em que o povo de Israel acabava se desviando. Muitas vezes, fiquei parado aqui porque eu lembrei da câmera. Trabalhei quando que foi? Domingo de manhã? Domingo de manhã, eu vim servir aqui com a galera de diaconia, faltava gente ali no Bola TV, aí eu fui naquela câmera ali, fui dar uma força ali, o Cadu não parava de se mexer, gente, ele fazia assim, eu falei, meu Deus, aí eu ficava com a câmera para lá para cá, aí eu pensei assim, quando for eu vou ficar parado. Eu acho que eu acabei de dispensar isso. Aos irmãos que lute, né? Cada um com a sua luta, é assim mesmo, irmão. Deus abençoe, viu? Vamos nós. Vamos pro pau. Amados, voltando aqui. Agora eu vou ficar pensando agora, meu Deus do céu. Esquece, vamos lá, Fabrício, concentra.
Voltando aqui para esse estágio, então o que está acontecendo aqui na verdade é que o povo de Israel se afastou do Senhor, começou a ficar idólatra. Nessa época eles começaram a adorar Baal, se afastaram de Deus, e aí permitiu o Senhor que os midianitas e os amalequitas oferecessem uma forte opressão ao povo de Israel. Então o povo de Israel plantava, e a hora que chegava a hora da colheita, os amalequitas, os midianitas vinham, e os midianitas eram conhecidos por ter uma grande tropa de camelos. Naquela época é como se fosse uma grande tropa de caças, né? Como hoje a gente fala, a bomba nuclear. Eles tinham camelo, mas era uma grande tropa de camelo, e os caras vinham e faziam um arregaço no arraial de Israel, roubavam tudo. Então você plantava e não sabia se ia colher, que é coisa mais terrível, que você plantar sem saber se vai conseguir colher, porque de repente vai chegar alguém que não plantou e vai tomar a plantação. E era isso que eles estavam vivendo nessa época. Agora, quando acontece uma situação como essa, é natural que daí então nos voltemos para o Senhor e comecemos a clamar a Ele. Ah, Deus, me abençoa, muda a minha história, somos o seu povo, não nos deixa perecer. E então Deus levanta um rapaz chamado Gideão, da tribo de Manassés, uma tribo que não era considerada uma tribo tão forte assim. Era um rapaz que ele mesmo fala, nesse trecho que Juízes fala dele, ele era o menor da casa dele. Ele fala assim: mas eu sou o menor da minha casa. Então, um dia ele está lá, malhando trigo, num lagar. Lagar era o lugar onde as pessoas moíam uva para fazer vinho. Só que em face dessa opressão, de tudo isso que estava acontecendo, os israelitas começaram a se esconder em caverna, construir coisas assim, lugares mocados, para poder sobreviver. O trigo, ele deve ser malhado numa eira, um lugar plano, longo assim, onde as pessoas vêm e batem. Já até preguei sobre isso, né? Vem e bate, aí as palhinhas sobem e o trigo acaba caindo, e assim separa a palha do trigo. Aquela história lá de João Batista. Só que Gideão estava fazendo isso num lagar, 2x2 mais ou menos, nem sei se é 2x2, mas é um espaço pequeno, porque ele não podia deixar aquilo muito à mostra. Ele está fazendo isso, e então chega um anjo do Senhor e chama ele de valente, homem valente. E ali começa o chamado de Gideão. Rola um diálogo ali, não vou entrar nisso, porque daria algumas ministrações até a gente chegar nesse ponto. Só queria fazer um pano de fundo para você. Então Israel está sofrendo uma forte opressão. O povo que está fazendo opressão são os midianitas principalmente, mas também os amalequitas. Israel está sem juiz nesse momento, está uma bagunça, está tudo virado. Eles começam a clamar ao Senhor. Então o anjo do Senhor vem e chama Gideão. Gideão não se sente capaz de cumprir a missão, e ele faz várias interrogações, várias provas com o Senhor, faz um monte de coisa, até que ele entende que ele precisa fazer isso, que ele foi chamado para isso. E aí tem um período ali em que ele derruba os altares que o pai dele tinha feito. Já preguei sobre essa parte aqui. Ele derruba o altar de Baal, e tem toda uma história ali. Mas chega um momento, depois de consertar a casa dele, que ele precisa ir para a guerra, que é o momento crucial, é o dia D, é quando a parada de fato vai acontecer. E aí nós começamos então nesse capítulo, e eu quero convidar você a estar lendo comigo aqui. A gente vai ler os versículos, tirar algumas lições, algumas aplicações para as nossas vidas, e entender aquilo que o Senhor nos fala nessa noite. Vamos lá, verso 1, capítulo 7, verso 1, diz assim: então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que tinham o arraial dos Medianitas para o norte
no vale perto do outeiro de Moré. Vamos começar por aqui. O nome de Gideão passa a ser Jerobaal porque ele derruba o altar de Baal. Alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que isso significa Baal que se defenda. Já pensou você ter o seu nome mudado para o seu inimigo que se defenda? Ele que lute, porque Gideão está se levantando. Aqui diz, se levantou de madrugada. Existe um momento em que nós precisamos se levantar. Existe um momento em que você precisa sair da posição de vítima, da posição de coadjuvante, para a posição de protagonista. Deus vem, te chama, fala com você, fala conserta tua casa, derruba os altares. Agora vamos para o pau, vamos para a guerra. Vamos para a guerra. E tem gente que talvez dissesse: Senhor, me deixe dormir mais 10 minutinhos. Põe no soneca aí. Tem gente fazendo isso com o próprio chamado. Deus quer que você levante e você coloca na soneca. Mais 10 minutinhos, Senhor. Semana que vem eu vou me consertar. Vai ficar tudo bem. Eu vou mais 10 minutinhos, Senhor. Você pode... Deus está falando com alguém aqui. Eu sei que está. Você tem que parar de colocar nessa soneca aí, meu irmão. Você está perdendo o time da coisa. A palavra fala que Gideão levanta, sai da posição que ele está. Levantar fala de sair da posição que você está. Levantar fala de crença, porque você só levanta de fato se você crê. Quando Jesus encontrava um coxo, um paralítico, ele dizia: levanta e anda. Eu tenho para mim que quando ele falava levanta e anda, o milagre já havia acontecido. Agora precisava que você exercitasse a sua fé, levantasse. Veja que esse é o seu papel na sua vida. Se levantar é aquilo que você tem que fazer. Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma fala, Ele já te direcionou, Ele já tratou com você. Só que agora você precisa se levantar. Nada está acontecendo. Está deitado. Está pondo na soneca. E veja que Gideão levanta de madrugada. Levanta cedo, tem que ser no time correto. Tem que ser no time certo, não dá para ficar deixando para depois, deixa para depois. Levanta! Se você quer viver aquilo que Deus tem para você, você precisa sair da posição que você está. Ah, mas eu venho à igreja, já faz 15 anos que eu venho na igreja aqui, toda quarta-feira, é uma bênção, glória a Deus, mas a minha vida continua a mesma coisa, porque você precisa se levantar. Olha para a sua vida profissional, olha para a sua vida familiar, olha para a sua vida emocional, olha para a sua vida sentimental, precisa se levantar. Levantar fala de tomar posse daquilo que Deus tem para você. Levantar fala assim, ó, cara, eu creio tanto que eu vou sair desse lugar que eu estou para ir para o lugar que Deus está me dando. Levante-se. Gideão levanta de madrugada, que me fala que nós temos que acordar cedo. Tem que acordar cedo, vaso. Quando você vai, eu não estou falando literalmente, mas serve literalmente também. É importante se acordar cedo. Eu falei para minha esposa esses dias, acho que hoje não, porque ontem eu estava bem cansado, mas a gente vai acostumando a acordar cedo, e aí o dia que é feriado, que é um domingo, que é um sábado, você acorda já automático. Eu falei para minha esposa, meu Deus do céu, daqui a pouco eu estou com a vassoura varrendo a calçada, 5 horas da manhã. Que fase que eu estou chegando. Mas é que na verdade a gente vai amadurecendo e entendendo que não dá para perder tempo. Eu não estou falando para você dormir 2 horas, né? Vai dormir 2 horas da manhã e daí quer acordar assim. Não vai acontecer. Mas estou falando que a gente tem que ter o horário certo para levantar. Deus te deu a palavra, Deus te deu a promessa, levanta.
Está muito cedo ainda, está madrugada. Não, não está cedo. É esse horário que Deus... Se Deus te deu a palavra, é porque é para você levantar esse horário. Porque senão Ele tinha te dado a palavra 9 horas da manhã. Levante-se de madrugada, em nome de Jesus. E veja o que fala na sequência do versículo. Que levanta-se outras pessoas com ele. Coloca para mim lá, isso. Aliás, Senhor, não, volta para 1, estamos no 1 ainda. Nós vamos terminar meia-noite aqui. Se acamparam junto, aqui ó. Levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia. Sabe o que isso me fala? Isso me fala que quando você se levanta, você inspira outros a se levantarem junto com você. Isso me fala que outras pessoas estão olhando para o seu comportamento. Outras pessoas na sua casa, no seu trabalho, no seu bairro, estão esperando você se levantar para que elas se levantem. Você talvez fale assim para mim: pastor, você não me conhece, não sabe a minha história. Lá em casa sou só eu. Levante-se, porque outros vão se levantar com você. Talvez você esteja aqui e esteja falando: pastor, eu me levantei, estou indo para a igreja, mas ninguém veio comigo. Vai vir. Mantenha-se levantado, isso vai inspirar outras pessoas. Quantas pessoas que aceitam Jesus, às vezes eu escuto a história. Uma pessoa veio aqui, teve uma experiência com o Senhor e ela se levanta na casa dela. Automaticamente outras pessoas começam a se levantar. Então não fique esperando que o outro levante, é você. Levante-se, porque outras pessoas estão olhando para você. Estão olhando para ver o que você vai fazer. Se você ficar deitado, elas vão continuar deitadas. Mas Deus te chama para se levantar. Deus te chama para se levantar. Eu não estou falando isso só espiritualmente, estou falando isso lá no seu trabalho. Sabe aquele projeto que está parado? Aquele projeto que você olha e fala assim: eu acho que daria certo isso. De repente é Deus que está dando isso. É Deus que está trazendo para o seu coração. E você não quer levantar, porque dá trabalho levantar. É lógico que dá trabalho. Estou sentindo algo, acho que é de Deus. Mas eu vou pôr na soneca aqui. 10 minutinhos, lá na frente eu vou começar. Levanta, porque tem gente dependendo desse seu se levantar, para que ela também possa se levantar. Aí logo na sequência diz o seguinte, ó: e se acamparam junto à fonte de Harod. Não sei se é assim que eu pronuncio. Se acamparam junto à fonte de Harod. O que me fala isso aqui? Isso aqui me fala sobre posicionamento. Porque não adianta você levantar e ir para a direção errada. Porque tem gente que se levanta empolgado, emocionado. Não, eu vou e não sabe para onde está indo. E depois reclama. Não sei, Deus falou para mim. Deus falou mesmo? Não sei se Deus falou, se foi minha alma, pode ser que... Não basta se levantar, tem que se posicionar da maneira correta. Esses caras aqui, eles se levantam e vão para essa fonte. Bem interessante isso. Fonte de Harod, uma fonte. Para a guerra naquela época, ficar acampado perto de uma fonte era crucial. Por quê? Porque ali, se os soldados tivessem sede, estava ali, estava perto, não precisava atravessar o acampamento do inimigo. Olha como a posição é importante. O posicionamento muitas vezes ganha a guerra. Então não basta só se levantar, precisa ir para perto da fonte. Quem representa a fonte? Fonte representa aquilo que dá o sustento. Fonte representa o lugar de onde vem água. Quem é a fonte? Quem é a fonte? Não adianta querer fazer só no seu braço, não adianta querer fazer do seu jeito. Vá para perto da fonte. Esteja perto da fonte. Aí ele diz na sequência: de maneira que tinha o arraial dos Medianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. Se você for estudar isso geograficamente falando, você vai ver que era uma posição estratégica. O lugar onde eles estão, eles avistam os Medianitas lá embaixo, no vale de Jezeel, para ser exato onde eles estão. A posição que eles estão, dá para ver certinho o inimigo. Então não é só se posicionar, tem que se posicionar estrategicamente. Só nesse primeiro versículo. Nós temos 20 versículos pela frente. Brincadeira, vou dar uma resumida aqui. Vamos para o próximo.
No versículo 2 ele diz: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar aos medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: minha mão me livrou. Vamos para o próximo, que daí já vou falar dos dois juntos. Agora, pois, se apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, retire-se. Pausa dramática. Apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Vamos lá, vamos tentar. Volta para o 2. Olha o que acontece aqui, gente. Olha o que acontece. Se você fizer as contas, você vai ver que ele tinha 32.000 homens. Mais para frente nos versículos, você vai descobrir que o exército inimigo tinha 135, se eu não estou enganado, 130, 135 mil homens. Era uma proporção tipo daquelas que o cara fala assim: ô Leônidas, tem que parar de arrumar essas tretas. Você já estava pensando nisso, que eu estou ligado. Ô Leônidas, você precisa parar de arrumar essas tretas. Nessa condição que está aqui, 32.000 homens contra 130, era 4 midianitas para cada israelita. Fiz a conta de... não fiz nada, já fiz ontem essa conta aqui, porque eu sou ruim de matemática. Era 4 por 1. Ou seja, o cara ia ter que sair na mão com o dele e mais 3. Meu irmão, já estava embaçado já, filho. 4 por 1, hein, Cadu? Depende desses 4 até, né? Se for no Deco, dá para mandar uns 4, 13, dá para mandar vários. Agora, pega um mais magrinho, daí a coisa fica ruim, né? Aí os caras já vão numa proporção menor, 4 por 1. Vamos para cima, vamos ver qual que vai ser desse bagulho aí, rapaz. Deus está conosco. Vamos lá. Vamos para cima. Aí Deus fala assim, ó: Gideão, tem muita gente aí. Rapaz, Gideão não fala nada. Você vê que Gideão não fala nada? O senhor fez a conta, né? Tá 4 por 1. Tem muita gente. Tô achando que tinha que mandar mais gente para nós aqui. Aí o Senhor explica o porquê. Ele diz assim: tem muita gente aí. Sabe, gente na guerra representa recurso, né? Às vezes Deus vai olhar para você e vai falar assim: tem muito recurso aí. É tudo que a gente não quer ouvir, né, Bia? Tem muito recurso aí. Fala: não, Senhor, tira não, já está difícil. Tem muito recurso aí. Vamos balançar essa roseira, vamos chacoalhar essa mesa aí. Eita glória. Tem muito recurso aí, tem muita gente aí. Agora veja por que ele diz isso: para eu dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim. O que ele está dizendo assim, ó: se eu deixar você com todos esses recursos, depois lá na frente você vai falar que foi você que conseguiu. Rapaz, eu consigo imaginar a cena: israelita no bar, tomando Coca-Cola, porque ele é crente. Piá do céu. Lembra daquela guerra lá de Gideão? Peguei 4. Sentamos a mão, velho. Não, mas eu fiz aula de jiu-jitsu, fiz aula disso, daquilo. Eu realmente estava preparado para aquela guerra. Aí Deus já vê nessa cena, ele vai lá e fala assim: rapaz, tem muita gente aí, vamos dar uma chacoalhada nesse negócio aí, que depois vocês vão falar que não foi eu. Agora cá entre nós aqui, vou falar baixinho, para a galera da internet não ouvir. Pensa se não é assim com a gente. Acontece alguma coisa, na hora que acontece, você vê a mão de Deus. É Deus, cara, Deus maravilhoso. Deus agiu na minha vida, isso aconteceu, é Deus. Passa 1, 2 dias, 3 dias, você começa a tentar achar o racional para justificar. Não, foi Deus, mas só que é o seguinte também, né? Teve aquela situação lá. Não, fulano me conhecia, ele indicou. Não, deve ter sido que, rapaz, o cara falou com ele lá, e aí deve ter dado alguma coisa assim. Você começa a achar subterfúgio para tirar a glória de Deus. Veja se não é assim. Você começa a tentar racionalizar. Então Deus fala assim, ó: é assim? Então vamos fazer o seguinte:
Vamos tirar um pouco desses recursos aí. Está 4 por 1, vamos deixar 13 por 1. Por 1. Esse número é complicado. Essa minha quinta série, gente. 13 por 1, gente. Porque a hora que... Peraí, já estou no 13 por 1. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Deus fala isso, vou tirar os recursos aí, tira um pouco dos caras aí. Aí vamos lá para o verso 3. Verso 3, rapidinho para mim aqui. Meu Deus do céu, 34, nós vamos ter que... vamos lá, verso 3. Agora, pois, apregou... Aí ele dá um método. Ele está dando um método aqui, vou até sentar aqui. Ele dá um método. Ele dá um método para Gideão. Fala, Gideão, vou te dar a letra aqui, ó. Raça para cima. Vai fazer o seguinte: você vai apregoar os ouvidos do povo dizendo: quem for medroso e tímido... Se eu sou Gideão, eu falo assim: Senhor, mas falar desse jeito mesmo. Os caras não vão querer sair, porque eles vão ficar com vergonha, né? Vai ficar ruim para eles, né? Me controle aqui, Senhor. Quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. E então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Rapaz, é 2/3, se eu não estiver enganado. 2/3. Os caras não tinham vergonha não, né? É porque não tinha celular naquela época. Se tivesse celular, ficasse filmando os caras indo embora, acho que ele tinha ficado mesmo. Rapaz, os caras medrosos. Eu estou imaginando, Gideão. Atenção, senhores medrosos e tímidos. Por favor, vazem daqui. Saiam das montanhas de Gileade. Eu fico pensando, quem foi o primeiro, será, a levantar? Rapaz, os caras foram embora, 22.000. Medrosos e tímidos, se você puxar na raiz da palavra aqui, não é como a gente entende hoje. Hoje a gente tem uma versão um pouquinho mais balanceada desse medroso e tímido, mas é os caras que deixavam de ir. Sabe, gente que na hora que vem a pancadaria, elas ficam travadas, elas não vão, elas recuam. É tipo isso, ela hesita, é a pessoa hesitante, a pessoa que hesita. Mas o critério do Senhor na primeira camada da seleção aqui que está rolando, que está parecendo um recrutamento isso aqui, na primeira leva é: tira os medrosos e tímidos. Os medrosos e tímidos não podem ficar, eles precisam voltar. Medrosos e tímidos, voltem. O que eu vou dizer desses medrosos e tímidos, né? Voltem. A Bíblia está falando. 22.000 pessoas. Quando a gente fala no número geral, fica bem amplo, mas eu gosto de pensar no individual. Eu fico me imaginando lá. O cara do meu lado fala assim, ó: eu vou voltar, velho. Rapaz, 4-1 já tá difícil. Agora os caras, tá vendo? Porque de lá voltou. Começa a contar. E aí tem gente que sai só porque os outros estão saindo, porque daí ele faz a contagem, ele começa, era 4-1, já saiu na minha conta uns 10.000. Eu vou ficar aqui? Eu tô fora, eu vou vazar. O cara tem que ser brabo para ficar mesmo. Agora você imagina, eu fico me imaginando no meio dos caras. E aí o cara do lado fala assim, ó: vamos vazar. Ô, cara, tá doido? Vamos ficar aí, mano, é nós. Pra cima. Pra cima o quê, velho? Pra cima da onde? Você tá doido? Vambora, velho. Rapaz, amanhã a gente pode estar assistindo sessão da tarde, pode estar tranquilo lá. Vambora, o homem liberou. Não, peraí, mano, vamos ficar. Ô fulano, vamos Foi. Rapaz, deve ter dado uma confusão essa saída de pessoa. Meu Deus do céu. Mas a ordem é clara: volte e retire-se apressadamente. Vou até passar para o próximo.
Mas perceba que o critério do Senhor é: tímidos e medrosos são os primeiros a voltar. Vaza. Vai-te embora. Você estava pensando em sair da igreja? Eu sugiro que não peça hoje, tá? Juízes 7, verso 4 diz assim, ó: e disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo. Vamos combinar. Não, vocês não iam ficar revoltados? Vocês falam a verdade, gente. Ainda há muito povo. Senhor, o Senhor está contando quantos que foram embora? Que nós ficamos só com 10.000. Agora a proporção foi de 13 para 1. Esse número não é bom, Senhor. Eu acho que a gente tem que... Será? Gideão não questiona não. Ele faz o que Deus está pedindo para fazer. E aí ele diz assim, ó: ainda há muito povo, faze-os descer às águas, e ali os provarei. Você percebe que no primeiro recrutamento, na primeira dinâmica, ele dá a liberdade para as pessoas saírem. Ele só fala medroso e tímido. O cara tinha que ser muito medroso e tímido para sair logo na primeira, né? Agora na segunda aqui vai passar pela prova. Se eu estou no meio desse povo, eu já ia pensar assim: mas é sacanagem, a gente ficou e ainda tem que passar pela prova. Se é minha mãe, ela ia falar: eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Um beijo para minha mãe, que com certeza está assistindo. Ainda há muito povo, faz descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Verso 5. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer um que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Próximo. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber. Se eu sou Gideão olhando tudo isso, já ia falar: meu Deus. Próximo, 7. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei medianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Pode ir para o 8, já que daí a gente faz um. E o povo tomou a sua mão, a provisão e as suas trombetas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos medianitas embaixo no vale. Eu não sei se você entendeu o que aconteceu aqui. Mas o Senhor falou assim: cara, ainda tem muita gente, vocês vão se vangloriar. Agora é o seguinte, vamos fazer uma prova, manda os caras ir beber água. Quem beber água distraidão, chegar lá, joelhão e ficar distraído, esses caras aí estão fora da seleção, não vai ser contratado. Só vai ficar os caras que colocar a mãozinha lá, ó. Para o desespero de Gideão, só ficou 300. De 10.000 ficou 300. Há muito entendimento que dá para a gente tirar daqui. E um deles é que água fala de necessidade. Necessidade pessoal. Quem não consegue ter equilíbrio entre a necessidade pessoal e a necessidade para o qual o Senhor está chamando, acaba fora da missão. Eu estou com tanta sede que eu me distraio. Eu preciso tanto de água que eu já não estou nem aí se vai vir, se não vai vir. Me dá aqui essa água aqui. Eu me distraio, eu não presto atenção no que está acontecendo em volta. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te chamou para ser um guerreiro. Mas você tem que ser um guerreiro. Um guerreiro tem que estar vigilante. Esses dias, eu recebi uma mensagem no meu direct. Uma menina me mandou, uma mulher me mandou uma mensagem. Umas roupas indecentes dizendo: oi gato. Eu falei: sai para lá, João Kleber. Mandei assim, desse jeito mesmo. Aí ela mandou para mim: me respeita.
Eu falei, ô filhona, você precisa se dar o respeito primeiro, né? Cara, presta atenção, isso é pra você, homem, ó. Deixa o tutorial, tá? Dá uma olhada no espelho, filho. Outro dia um amigo meu falou assim, cara, uma mulher veio falar comigo, não sei o que, não sei o que. Me mostrou a foto da mulher, eu falei, rapaz, isso é cilada de Satanás. Não, mas por que você sabe? Não, é laço. Mas por quê? Dá uma olhada pra você, rapaz. Você é a maior defesa contra você mesmo. Brincadeira, tá, gente? Brincadeira. Brincadeira, mas é um pouco de verdade. Cara, você tem que ser esperto, irmão. Você não pode ser vacilão, rapaz. Quer namorar? Faz os troços do jeito certo. Chama para conversar com o líder, chama para conversar, vem falar com o pastor. Faz o troço do jeito certo. Você tem ideia de quantas pessoas são chantageadas diariamente? Não é nem mulher, é homem que se passa por mulher. E eu já atendi caso assim. Da mulher começou a falar com o cara, e não sei o que, e lindão, nossa, como você é lindo, como você é másculo. Eu falei, rapaz, mas você acreditou nela, vaso? É Satanás, é o pai da mentira, rapaz. Não, como você é másculo, me mostrando a conversa. Como você é másculo, meu Deus. Ai, que maravilhoso. Ah, pastor, aí a minha mulher nunca falou isso. Não falou porque você não é. Ah, a gente tem que ter um simancozinho, irmão. Não está pagando preço de ir para academia. Ah. Aí vem uma mulher do nada, toda bonitona, e começa, ai, lindo, maravilhoso. E o cara começa a cair. Aí vai lá, ela fala assim, ai, manda um nudes. A ver, se você não consegue captar que é o Satanás te pedindo nudes, rapaz, aí tem que voltar, sai da montanha de Gileade também. Ah, pastor, mas eu estava muito carente. Matou a carência mandando nude. Aí depois que você manda nude, o que acontece? Tutorial, hein? Utilidade pública isso aqui. Sabe o que acontece depois? Eu vou te falar. Se você não me mandar X reais, vou mandar para tua esposa. Vou botar na internet, vou publicar. Espero que não tenha ninguém no nosso meio aqui que esteja vivendo isso. Mas isso que acontece quando você vai com muita sede à fonte. Quando você vai com muito desespero tomar água. Ai, que sede. Ai, meu Deus. Preciso casar, preciso casar, preciso casar. Acontece com mulher também. Acontece. Vou falar não. Amada, deixa eu te falar, você é valiosa. Não cai na conversinha de qualquer larápio, não. E às vezes o cara está na igreja ainda. Depois você vem falar comigo. Pode vir cagueta, irmão. Hoje é o dia. Hoje você vai entregar aquele safado que está te pedindo nudes, dizendo, chegou falando que era da igreja. Ô irmão, te vi na igreja. Vou dar a letra para você como é que funciona isso. Vou atrapalhar a vida dos solteiros, mas tem que ter um filtrinho. Chamou no direct. Ô irmã, te vi na igreja. Até aí está tudo bem. Mas se começar a caminhar para uma conversinha muito íntima, amada, se valorize. Você é filha do Senhor, você é uma princesa. Não cai na conversa de qualquer Zé Mané. Porque depois você cai, vai sofrer, vai passar um monte de coisa. Eu não estou falando que não pode existir histórias através das redes sociais. Existe, inclusive, hoje, quando eu faço casamento, a maioria dos casos se conheceram nas redes sociais. Mas só que tem que pôr um filtrinho, né? Tem que colocar uma peneirazinha aí, minha amada. Porque senão você vai entrar em barca furada. E depois vai vir de aconselhamento. Então seja sóbria, seja vigilante, em nome de Jesus. Não vá com tanta sede. Eu estou morrendo de sede, preciso casar, porque eu já estou com 40 e poucos anos, pastor. Você não sabe o que é isso? Eu olho para os casados e digo, quem conta? Está
tá achando que é fácil estar casado também. Rapaz, é difícil de qualquer jeito, vou falar para você, viu? É difícil casado, é difícil separado, é difícil solteiro, é difícil. Viver com outra pessoa é difícil. Não eu, né, no meu caso, que no meu caso é maravilhoso. Cadê a câmera que está filmando? No meu caso é maravilhoso, é uma benção. Não, há dificuldades em ambas as partes. A gente não pode deixar a nossa necessidade falar mais alto. A gente não pode deixar a necessidade guiar os nossos passos. Não, porque eu estava desesperado. Agora vai ter que arcar com a consequência. Se você é um guerreiro, precisa entender que você está em guerra. Precisa ser vigilante, precisa estar olhando para todo lado, meu irmão. Não dá para ser vacilão não, amém? Vamos para o próximo, está acabando, eu vou dar uma acelerada aqui, vai lá. Nem sei o versículo que eu estava, 9. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Esse é o versículo que a gente começou essa história. Então aconteceu tudo isso, agora nesse momento o Senhor está falando para Gideão: levanta-te, desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. Eita, como é bom ouvir isso do Senhor. Já pensou o momento que Deus fala assim, ó: vai lá, filhão, estou te entregando na tua mão, pode ir, vai. Ei, coisa linda. Mas aí, às vezes a gente, mesmo assim, Deus falando vai, a gente tem umas dúvidas, né? A gente fica, será que eu vou mesmo? Será que... E se aquilo? Vamos para o próximo versículo. E se ainda temos, o Senhor conhece a gente. E se ainda temos descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial. Vamos ver o que acontece. Ele desce, vamos ver o que acontece. 11. E ouvirás os que dizem, então fortalecido, e ouvirás o que dizem, e então fortalecidas as tuas mãos descerás ao arraial. Então desceu com ele o seu moço Purá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. O que está acontecendo aqui? Deus está falando assim para o Gideão: Gideão, se você ainda está meio com medo, seguinte, Deus conhecia Gideão, né? Tipo a gente assim, Deus fala, a gente fica meio assim. Aí faz assim, ó, faz o seguinte, você está com medo? Faz o seguinte, antes de descer para ir para o fronte, vai lá perto lá e você vai ver o que está acontecendo. E aí ele pega o servo dele e vai lá, né? Quando fala que extremo da sentinela é perto das fronteiras, onde os caras estavam lá, chega bem perto. E aí vamos ver o que acontece. Próximo, 12. Diz assim, ó: os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos, em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar em multidão. Ou seja, a primeira visão é: gente pra caraca, estamos lascados, rapaz, a coisa está complicada. Mas daí vamos ver o que acontece na sequência, porque Deus não precisa de números, e nem de lógica humana. Vamos para o próximo. Chegando pois Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos medianitas. E você achando que seu sonho era estranho, né? Um pão de cevada. E chegava até a tenda, e a feriu, e a caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. Gente, um pão de cevada. Não era nem um pão 7 grãos. Era um pão de cevada. Pão de cevada era o pão mais barato. Outro dia uma irmã veio falar comigo. Não sei se eu podia contar essa história, mas vou contar do mesmo jeito. Porque eu contar já era. Ela veio falar comigo, ela falou assim: pastor, voltei. E eu falei: glória a Deus, seja bem-vinda em nome de Jesus. E conversamos, se abraçamos. Ela falou assim: eu falei: o que aconteceu? Tive um sonho. Eu falei: que sonho que você teve? Vi uma bola de neve grande correndo atrás de mim. Quando eu li essa passagem, eu lembrei dela. Eu tinha que compartilhar isso, amada, não tinha jeito. Vi uma bola de neve atrás de mim. Eu entendi que eu precisava voltar. Eu falei: eu também entendi. Rapaz, o inimigo está sonhando com o pão de cevada vindo para cima dele. O teu inimigo está imaginando o pão de cevada, hein? Eu comecei a orar assim agora: Senhor, se as pessoas se desviaram, se foram para outros lugares que não era para ir, pega ele, Jesus. Meu Deus, eu estou terrível hoje. Vamos para o próximo. Veja que é pão de cevada, né? O que é pão de cevada? Pão de cevada nem era nada valioso. Deus está falando assim, cara, a surpresa vem da onde eles não esperam. É algo que não é valoroso. Tinha 300 pessoas. 300 pessoas. Só que o inimigo estava sonhando com o ataque de Israel. É só eu que fico imaginando um pão de cevada grande correndo. Fico imaginando um pão meio preto assim correndo. E aí vai, bate na cabine do... Na cabine não, na cabana do...
não sei se nessa versão fala, na cabana do comandante. E aí o cara mesmo já traduz para ele, fala assim: rapaz, o bicho vai pegar para o nosso lado, o pão de cevada está vindo aí. Se você está enfrentando uma grande luta na sua vida, se o inimigo tem se levantado contra você, ora assim, ó: Senhor, manda o pão de cevada. Manda o pão de cevada, em nome de Jesus. Vamos para o próximo. Respondeu seu companheiro e disse: E não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo esse arraial. O próprio inimigo traduzindo o sonho que estava amedrontando ele. Vamos para o próximo, 15. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Vamos pro próximo, que senão não vai dar tempo. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios, com tochas acesas dentro dos cântaros. Agora Gideão vai bolar estratégia. Tem 300 homens, precisa bolar uma estratégia para chegar lá no acampamento dos caras. Vamos lá? Ok, vamos pegar AK, vamos pegar bazuca, arma nuclear. Não, vamos fazer diferente. Vamos pegar trombeta, cântaro e tochas de fogo. Ó, que maravilha, que armamento pesado, né? Vamos lá, próximo. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. A cada coisa que vê aqui dá para sair uma pregação, não vai dar, mas vou ter que passar. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim farei vós. O líder tem que dar o exemplo. Vai para o próximo. Tocando eu a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todos do arraial e direis, espada do Senhor e de Gideão. Vamos para o próximo. Chegou pois Gideão com 100 homens. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, né? Vamos lá, rapidamente, tá? Eles estão no vale de Jezeel, lugar mais baixo, os inimigos. Eles estão em cima, então eles estão vindo. É à noite, madrugada, está tudo escuro. E eles dividiram em turmas de 100. 100 aqui, 100 ali e 100 lá. E aí agora eles estão vindo com as trombetas, com os cântaros, com as tochas dentro do cântaro. Vamos lá. Chegou pois Gideão e os 100 homens com eles iam ao extremo do sul do arraial. No princípio da vigília da meia-noite, havendo sido poucas trocadas as guardas. Então tocaram as trombetas, quebraram os cântaros que tinham nas mãos. 20. Pode ir para o 20. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as trombetas, para tocarem e clamarem: espada do Senhor e de Gideão. Próximo versículo. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr gritando, fugiu. Verso 22. Tocando pois os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial. E o arraial fugiu para Zerera, até Betsita, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabaté. Perto de Taubaté esse aqui. Como é que a gente vai agora para o final, né? Perto de Taubaté. Olha o que está acontecendo aqui, amados. Estamos finalizando, meu Deus, 57. Estamos finalizando. Pedi para a banda já se posicionar. O que está acontecendo aqui agora é estratégia. Gideão fala assim: meu irmão, temos 300 homens, temos. Pega a trombeta, pega os cântaros e tochas aí. E vão para o pau, vão para a ripa. Meu irmão, não é porque você tem pouco recurso que você tem que ficar na encolha, não. O Senhor falou para levantar, levanta. Levanta, é de verdade. Foi um trocadilho, confesso. Haverá momentos que o Senhor vai falar assim, ó: tem muita coisa aí, eu vou tirar um pouco, mas você vai precisar continuar atacando. Vai precisar continuar avançando. Não é para olhar e falar assim: agora não vai dar, agora não, é para continuar. É porque é aí que o Senhor vai manifestar a glória dele. É porque é aí que o Senhor vai fazer acontecer. Gideão podia ter ficado assim: ai, mas agora só tenho 300 homens. Mas agora... Não. É o seguinte, vamos lá. Ele ouviu o que os caras falaram, ele sabia que os inimigos estavam sonhando com eles. Deixa eu te falar uma coisa: os seus inimigos estão sonhando com você. E quando eu falo seus inimigos, eu não estou falando de inimigo de carnal, porque hoje a nossa luta não é contra a carne, mas estou falando das hostes malignas que querem te derrubar. Mas eles sabem o Deus que você tem. Eles estão falando entre eles: o Senhor nos entregou nas mãos deles.
Ei, eu não sei se você entende o que está acontecendo aqui. Gideão separa três batalhão, e esses batalhões vêm descendo. Agora imagine a cena, está tudo escuro. Os caras não tinham eletricidade nessa época, está tudo escuro. Há esse sonho, há um terror no acampamento inimigo. Ei, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Satanás e suas hostes estão preocupados, porque sabem que o Senhor os entregou nas suas mãos. Agora vai depender do seu posicionamento, vai depender do que você faz. Ei, Gideão vem vindo lá. Gideão vem vindo lá. Gideão não volta, Gideão não recua. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós continuamos. Se tiver 300 a gente vai, se tiver 200 a gente vai, se tiver 100 a gente vai, porque não importa o número, importa quem está do nosso lado. Meu amado, eles vêm vindo lá. Eu imagino os midianitas, os amalequitas preocupados. Eles começam a escutar um barulho, alguma coisa está acontecendo. Será que eles vão nos atacar? Ei, o inimigo está preocupado. O inimigo está preocupado. Ei, eles estão vindo. Aí eu imagino um vindo aqui, uma fileira vindo aqui, outra aqui. O inimigo não sabe. Agora veja comigo. Imagine comigo a seguinte situação. Entra comigo. Vamos lá no acampamento. Eu e você vamos entrar de espia no acampamento. O inimigo está apavorado. Você está pensando assim, né? Eu sei, os recursos são poucos. Não vai dar, a gente está sem recurso. Sabe o que o seu inimigo está pensando? Deus está do lado dele. Não vai dar para nós. O pão de cevada vai rolar. A bola de neve está vindo. Ei, o inimigo está preocupado com o que vai acontecer. Agora a estratégia de Gideão é brilhante, porque no escuro o inimigo não vê quantas pessoas estão vindo, ele só vê os caras vindo lá. E lembra que é um vale dá eco, irmão. Quando você fala num vale, tem um eco. A trombeta vai soar, já a trombeta vai soar, e o eco vai inundar aquele vale. Ei, a trombeta vai soar pro terror dos nossos inimigos. A trombeta vai soar. A trombeta está soando. A trombeta está soando. O exército do Deus vivo está descendo. O que será de nós, diz os inimigos? O que será de nós, diz os midianitas? Trombeta. Observe. 3 elementos para finalizar, eu prometo. Jesus. 3 elementos: trombeta, jarro, cântaro, como você preferir. Vou falar cântaro aqui para ficar. Trombeta, cântaro e fogo. As armas de guerra de Gideão. Se a gente lê isso friamente, a gente fica pensando o quê? O que Gideão estava pensando? Vai chegar lá, vai cutucar o cara com a trombeta? Não vem não, que eu vou soprar bem no seu ouvido. Quando você lê as passagens bíblicas que fala de trombeta, trombeta fala de um anúncio, fala de algo que está por vir. Trombeta fala de um start na sua vida. Trombeta está dizendo para o inimigo assim, o exército não está mais encolhido. Antes vocês vinham e roubavam, antes vocês vinham e oprimiam. Agora a gente está se levantando.
Aqueles homens sopram a trombeta ecoa naquele vale. A trombeta que eram 300 agora faz barulho de 3.000. Eles estão pensando o que está acontecendo. Eles estão vendo por todos os lados. Os olhos começam a contemplar e eles veem fogo. Eles falam assim: meu Deus, dali até lá deve estar cheio de gente. Ei, psicologicamente o inimigo não está aguentando a pressão. E você estava achando que você não ia aguentar, que estava difícil para você. Ei, não é o número, não é o recurso, é o Deus que pediu para você levantar. É aquilo que Ele tem. Para finalizar, agora sim, para finalizar, o jarro, o cântaro, trombeta anuncia, trombeta é anúncio, trombeta fala de levarmos, de anunciarmos, fala de evangelizar, fala de continuar evangelizando, fala de continuar anunciando. Trombeta chama atenção. E o vaso, o que significa, pastor, o vaso, o jarro? O jarro nos representa nesse processo. Sabe o que eu vejo quando eu vejo essa parada aí? Eu vejo a história do próprio Gideão. A trombeta é o momento em que o anjo vai encontrar com ele, que anuncia: ei, você é chamado, você é chamada para uma grande obra. Você é chamado, você é chamada. Mas ele pensa: não sou eu não mereço. O jarro representa a nós, na nossa falha, na nossa insignificância, nas nossas dificuldades. E a orientação de Gideão é que quebrem os cântaros, e o fogo que vai estar lá dentro vai vir para fora. Você está entendendo? Você está entendendo? Ei, muitas vezes o vaso precisa ser quebrado. Eu e você precisamos ser quebrados do nosso orgulho, quebrado dos nossos conceitos, porque há um fogo do Espírito Santo que irá aparecer quando a gente se permitir ser quebrado. Então para de resistir, cheio. E há um fogo que Ele colocou dentro de você, e essa chama não se apaga. O vaso pode estar quebrado, mas vai fazer evidenciar ainda mais o fogo do Espírito Santo de Deus. Ei, Ele te chamou. Deixa eu te falar uma coisa. Era 300 contra 135 mil. Você vê que tem o time certo. Sempre tem o tempo correto das coisas acontecer. O Josué fala: vamos na hora que eles estiverem trocando a guarda, a hora que o inimigo estiver distraído. Confunda o inimigo. Vamos a hora que eles estiverem distraídos. E aí eles vão. Os soldados midianitas, amalequitas olham para tudo aquilo. Eles não conseguem compreender. O nego deve ter acordado desesperado, de pijama. Cara, o que está acontecendo? Olhou para lá, fogo para cá, fogo para cá, fogo para cá. São os israelitas que estão chegando. É o povo de Deus que está chegando. É o povo de Deus que está chegando. E aí os caras se desesperam. Eles não estavam preparados. Saem dos acampamentos e começam a lutar um contra os outros, porque eles acham assim: eles já invadiram, eles estão tomando. O Senhor vai provocar confusão no arraial dos seus inimigos. O Senhor vai provocar confusão no arraial dos seus inimigos. Você só precisa tocar a trombeta. Você só precisa quebrar o vaso e deixar o fogo do Espírito Santo de Deus aparecer. O resto é com Ele. O resto é com Ele. Ele vai confundir os seus inimigos. Ele vai confundir a Satanás. Ei!
Ei, essa guerra já é vencida, porque não é sobre você, é sobre Ele. Foi Ele que entregou, foi Ele que entregou, foi Ele que chamou essa igreja, foi Ele que chamou o apóstolo Rina lá atrás, foi Ele que chamou você, foi Ele que me chamou. É sobre Ele, é sobre Ele, é sobre Ele, é sobre Ele. Essa vitória é sobre Ele, não é sobre você, é sobre Ele, é sobre Ele. Vitorioso és, na tempestade está. Imagina. Teu nome vale. Pode continuar cantando. Imagina o exército de Israel descendo, cantando essa música. Imagine. Teu nome imutável é. Por essa você não esperava, né, Midianita? Na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Xarabastore candarabás. O seu inimigo te oprimiu por anos. Por anos a droga te oprimiu, fez de você refém, não deixava você colher. Você plantava e não conseguia colher. Mas o Senhor está te chamando hoje, dizendo: homem valente, mulher valente. Você olha e diz assim: eu não sou valente, eu estou escondido, eu estou no meio do vício, eu estou no meio do crack, eu estou no meio da promiscuidade, eu não sou valente. O que você não sabe é que o Senhor não vê você pelo seu passado, o Senhor não vê você pelo seu presente, mas Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você carrega, e é por isso que Ele te chama nessa noite. É por isso que Ele te diz: homem valente, mulher valente, eu te levantei para essa guerra, eu te levantei para essa guerra. Você é valente, você não vai retroceder, você vai continuar, você vai continuar. E talvez haja alguém aqui em nosso meio. Você está sentindo o que eu estou sentindo, meu Deus? Talvez haja alguém aqui em nosso meio que precisa aceitar esse Jesus, que precisa se alistar nesse exército. Talvez haja alguém aqui que lá atrás fez como os 22.000, recuaram, voltaram. Talvez haja alguém aqui que não passou na prova, mas hoje o Senhor está te dando a chance de entrar para a história como um desses 300. A história conta desses 300. A história fala que esses 300 continuaram. Qual é a história que você vai contar para os seus filhos lá na frente? Que você ficou deixando para a semana que vem? Que você ficou deixando para o mês que vem? Ou você vai falar assim: um dia o Senhor me chamou e eu falei: eis-me aqui, eu vou me levantar, eu vou prosseguir. Qual é a sua resposta para Jesus nessa noite? Há pessoas aqui que se desviaram dos caminhos do Senhor, que recuaram por medo, outras recuaram por valorizar mais a sua necessidade pessoal do que a necessidade do chamado ministerial. Hoje Deus quer fazer um concerto contigo. Hoje o Senhor quer te tomar pela mão e dizer: filho, eu te elegi para ser um dos 300. Então eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta. O tempo de opressão acabou. Os midianitas não vão mais fazer o que eles faziam. Você tentava e não conseguia. Mudou. Isso muda hoje, acaba aqui e agora. Então eu preciso te fazer essa pergunta. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor, se você quer entrar nessa tropa, se você quer de fato ser um guerreiro, então você vai levantar sua mão sem medo algum. Se você quer voltar para Jesus nessa noite, você vai levantar sua mão bem alto. Levanta sua mão bem alto se você está aceitando Jesus aqui nessa noite, ou se você está voltando para Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Fica com a sua mão levantada. Harabastore candaramás. A palavra do Senhor me ensina
Aqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor, publicamente, professam palavras, mas também no seu coração, esses são feitos filhos de Deus. O resto é criatura. Se você precisa voltar para o Senhor hoje, não deixe para amanhã, não coloca na soneca não. Agora é a hora. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Ou se você quer aceitar Jesus, seja um valente, seja uma valente. Levante suas mãos bem alto. Última vez, você que está aceitando Jesus, eu quero contar quantas pessoas estão aceitando Jesus aqui. Levante a sua mão bem alto. Eu estou vendo uma pessoa aqui, 2 pessoas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pessoas, 15, fica com sua mão levantada. 15 pessoas, deixa eu ver aqui, 15 pessoas aceitando a Jesus. 15 pessoas aceitando a Jesus. Dá uma salva de palmas bem forte. Eu vou fazer uma oração e você vai repetir essa oração. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me permita viver os seus planos. Em nome de Jesus, eu me entrego a ti. Amém e amém. Eu gosto de dizer que aqui é o centro de treinamento. Eu sei que algumas pessoas encaram igreja como hospital, eu respeito os pensamentos, mas para mim é um centro de treinamento. Você pode até chegar doente aqui, mas nós vai curar, vai ajudar. Eu vi um vídeo, hoje mesmo vi um vídeo, né? Que o apóstolo Rina fala, aqui a ovelhinha chega meio zoadinha, a gente dá uma ajeitadinha, aí depois dá uma bazuca para ele e fala assim, vamos pra guerra, vamos pro pau. E eu creio que tem que ser assim. Isso aqui é centro de treinamento, porque esse jogo acontece lá fora, no seu trabalho, na sua casa, no seu bairro. Lá você tem que ser um dos 300. Você tem que ser um daqueles que não recua, que não retrocede, que continua. Então eu vou lançar um desafio para você que tem Instagram. Faz uma fotinho, não precisa ser agora, pode ser depois, mas faz uma, não hashtag, escreve lá: nós não retrocedemos. Nós não retrocedemos. Nós não retrocedemos. Marca o Bola de Neve, me marca lá. Nós não retrocedemos. Grava isso, leva isso pro seu coração. Talvez você escute coisas lá fora, mas ouça o que estamos dizendo. Nós não retrocedemos. Nós avançamos. Fomos feitos para isso e para esse tempo. Nós avançaremos sempre, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Levante sua mão direita. Que o amor de Deus Pai esteja com você. Que a graça do Senhor Jesus te conduza pelo bom caminho. E que a consolação do Espírito Santo e o empoderamento dele te permita ser um dos 300, dos que avançam, dos que conquistam, dos que fazem aquilo que tem que ser feito. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Nós amamos vocês.